Capítulo 1157, Colar da Deusa. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim Liming. Será que você quer penhorar as relíquias do osso de dragão? Perguntou Mu Qianshu do mar espiritual de Liming. Atualmente, os objetos mais valiosos que Liming possuía e que estava disposto a penhorar agora eram as relíquias do osso de dragão. O osso do dragão supremo de 1000 pés de comprimento era um tesouro que poderia fazer o Lorde Absoluto enlouquecer de inveja. Se Liming tinha esse tipo de coisa, certamente era impossível tirar. No entanto, comparando ao osso do dragão supremo original de 1000 pés, as relíquias do osso de dragão puras possuíam um valor muito mais baixo. As relíquias do osso de dragão já tinham tido a medula de dragão arrancada. Para um artista marcial do caminho marcial do recolhimento de energia, a medula de dragão era muito mais valiosa. Poderia só aprimorar seus meridianos e sua linhagem, mas o próprio osso de dragão só poderia ser usado para modificar os órgãos e os ossos, algo muito mais adequado a um artista marcial do caminho marcial do fortalecimento corporal. Além disso, Mu Shuitian tinha refinado o osso do dragão supremo de 1000 pés de comprimento em 108 relíquias do osso de dragão. Cada relíquia do osso de dragão era igual a 1/108 do valor original do osso do dragão supremo. Se ele pudesse esconder seus tatus e apenas penhorar algumas relíquias do osso de dragão, não haveria muito problema nisso. Liming, os materiais para a pílula da imortalidade esotérica já estão preparados. Eu terminarei de refiná-la antes que esses 3 meses acabem. Existem apenas 36 relíquias do osso de dragão. Mesmo se considerarmos a força restante do dragão dentro de seu corpo, para processar a pílula da imortalidade esotérica, eu ainda precisarei usar pelo menos 30 delas. Você pode penhorar no máximo 6. 6. Liming franziu a testa ligeiramente. 6 relíquias do osso de dragão podiam não ser suficientes. Porquanto uma relíquia do osso de dragão poderia ser penhorada? É difícil dizer. Isso dependerá do que o avaliador do banco coletor de estrelas oferecer e frequentemente cita um preço inferior ao valor de mercado. Eu estimo que não serão mais de 60 bilhões. 60 bilhões vezes 6 eram 360 bilhões de pedras solares violetas. Além dos 100 bilhões do Jiangyu, a riqueza total de Liming ainda era inferior a 1 trilhão. Essa quantidade de capital provavelmente estava longe de ser suficiente para comprar a pílula do mundo ilimitado. Liming, a pílula da imortalidade esotérica deve ser refinada. Nós passamos por um grande perigo para obter o embrião da pedra solar violeta e os outros materiais já foram reunidos para refiná-la. Eu posso garantir que você será capaz de abrir o portão da vida antes de participar do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. E essa pílula do mundo ilimitado não é menos significativa para o seu progresso. Compreendo. Liming preocupado. Ele podia sentir profundamente o quão pobre ele era. Extremamente pobre. Se ele queria reunir uma grande quantidade de riqueza, então o único jeito era perguntar ao selo ancestral Elísios. Mas como ele pensava sobre isso um pouco mais, o corpo do selo ancestral Elísios foi criado através de um trabalho meticuloso do Empírio Selo Divino e também foi temperado com energia de 3 bilhões e 600 milhões de anos. Se fosse quebrado em cristais solares normais, então isso seria realmente um desperdício. Xiao Yu, além daqueles tesouros enterrados a 500 milhas de profundidade, você vê alguma outra pedra solar violeta enterrada nas proximidades? Perguntou Liming, com um pouco de esperança em sua voz ao recordar a habilidade de Xiao Yu. Neste momento, Xiao Yu acabara de acordar. Ela esfregou os olhos cansados devido ao sono e inclinou a cabeça um pouco antes de responder. O grande irmão Liming quer procurar algum tesouro enterrado. Existem algumas pedras violetas em alguns lugares fora da cidade e elas estão enterradas muito profundamente. Podem aqueles ser considerados tesouros enterrados? Enterrados quão profundamente? Quantos estão aí? Depende. Alguns são tão grandes quanto um porco gordo e alguns são tão pequenos quanto o meu punho. Eu entendo. Liming balançou a cabeça. Ele não tinha muita esperança neste caminho para começo de história. Na vida de Xiao Yu, parecia que ela não havia deixado o alcance da cidade imperial imemorial.
Já era uma surpresa que houvesse um tesouro tão grande escondido no subsolo, mas era impossível que houvesse um segundo. Enquanto Li Ming estava pensando sobre o que fazer, uma iluminação repentina aparece em sua mente ao ponto que ele lembrou de algo. Senhorita Nu, de repente pensei em algo que pode nos trazer uma agradável surpresa. Eu esqueci disso todo esse tempo. O que é isso? Li Ming disse. É um colar de cordel. No passado, quando visitei a sepultura da antiga deusa no abismo do demônio eterno, obtive um colar de cordel e um pingente de jade dela. Aquele pingente de jade parecia ser uma lembrança de algum tipo, mas quanto a esse colar, não tenho ideia do que é. Porque eu nunca notei isso nesses 10 anos ou mais, eu quase me esqueci dele. O colar e o pingente de jade da deusa. Os pensamentos de Mu Qianshui se agitaram. Quando dormia profundamente no cubo mágico, só conseguira sentir o que Li Ming sentia. Quanto aos detalhes concretos, ela não tinha certeza. Por exemplo, ela não sabia que Li Ming tinha obtido uma réplica da conta demoníaca na Câmara de Tesouros do Mestre das Estepes. Vamos dar uma olhada. Li Ming e Mu Qianshui entraram juntos no Anel Violeta Extremo. Li Ming olhou por um momento dentro do anel antes de encontrar o pingente de jade e o colar da deusa. O pingente de jade da deusa era parecido com o pingente que a jovem Jui do clã abandonado por Deus usava. Na época, por causa desse pingente de jade, Li Ming resgatou o Jui de sua escravidão em seu banquete de casamento e isso o levou para o clã abandonado por Deus. Depois disso, Li Ming, sob sua proteção, entrou com segurança nas etapas da destruição da vida e escapou da perseguição do reino divino Azura. Por causa disso, Li Ming adivinhou que o pingente de jade da deusa era uma lembrança do clã abandonado por Deus. Mas o colar era diferente. Era especial, com estranhas ondas de energia ao seu redor. Essas flutuações das leis ancestrais mostravam o quão único era. O colar da deusa tinha elos grossos como um dedo mindinho e havia uma peça de metal do tamanho da palma de uma mão no final da corrente. Esta placa de metal tinha menos de 1 polegada de espessura e tinha um buraco quadrado no centro. Poderia existir alguma joia embutida neste buraco no passado, mas essa gema já havia desaparecido. Este colar não era delicado ou elegante. Faltava toda a graça que o colar de uma jovem mulher normalmente possuiria. Em vez disso, era humilde e pesado, com uma aura solene. Utilizar este colar era como se sentir preso por uma fechadura. Quanto ao pingente de jade, possuía uma cor azul profunda na sua borda e era gelado ao toque. No centro do pingente de jade estavam esculpidas as imagens de pássaros em totens, parecendo bastante comuns. Mu Qianshui olhou para eles por um momento. Então, ela guardou o pingente de jade e focou sua percepção no colar. Senhorita Nu, o que você vê? Li Ming perguntou do lado. Mu Qianshui pressionou as sobrancelhas juntas, sem falar por muito tempo. Sob o controle de seu espírito de batalha e sua força de vontade, o colar flutuava no ar. Esse processo continuou por 1 hora inteira. Então, Mu Qianshui se transformou em um raio de luz e penetrou diretamente no colar. Depois que o colar perdeu o apoio de seu espírito de batalha, ele caiu no chão. Li Ming subconscientemente estendeu a mão para agarrá-lo. Senhorita Nu. Li Ming ficou imediatamente preocupado. Ele imediatamente entrou em contato com a mente de Mu Qianshui e pôde sentir que o estado de sua alma estava muito sólido, sem qualquer problema. Ele finalmente conseguiu relaxar. Assim, mais 1 hora se passou. Mu Qianshui finalmente emergiu do colar da deusa. Ela disse, Li Ming, se eu não estiver errado, este deve ser um artefato espiritual que o próprio Império Primordial forjou. A voz de Mu Qianshui estava cheia de espanto. Li Ming também se assustou. Embora este resultado não tenha sido muito surpreendente, assim que ele viu algo que foi verdadeiramente trabalhado por um Império, ele ainda estava chocado. Algo que o próprio Império Primordial fez. Isto é um artefato espiritual transcendente. Não, Mu Qianshui sacudiu a cabeça. Um artefato espiritual transcendente não é tão fácil de se criar. Mesmo para um império, eles só podem criar um único artefato espiritual transcendente em sua vida. O valor de um seria inestimável e não inferior a um poder divino transcendente que se tornasse valioso.
Quanto a outras coisas criadas por um império, embora possam não ser um artefato espiritual transcendente, ainda assim seriam extremamente valiosas. Se não estou errado, este deve ser um artefato espiritual defensivo. Mas, infelizmente, o espírito deste artefato já morreu. Perguntou Li Ming, tonta, o espírito do artefato morreu? A deusa do abismo do demônio eterno deve ter resistido a algum tipo de ataque extremamente poderoso, fazendo com que este artefato espiritual defensivo ficasse bastante danificado. Como resultado, o espírito do artefato foi destruído e o valor desse tesouro espiritual também é muito inferior. Provavelmente é impossível restaurar as funções que tinha no passado. Isso é ponto. Li Ming olhou para o colar. Ele nunca imaginou que um colar tão simples e comum seria algo que o Império Primordial criou. Mas que pena, mesmo que fosse algo criado por um Império, ainda estava incompleto. Se o seu valor foi reduzido tanto, por quanto poderia ser penhorado? Li Ming perguntou, inseguro. Mu Qianshui viu a expressão preocupada de Li Ming e riu. Isso é algo com que você não precisa se preocupar. Que tipo de personagem é um Império? Mesmo um Lorde Sagrado não é nada além de uma formiga em frente a um Império. Este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses pode ser realizado por Impérios, mas a verdade é que somente os discípulos dos Impérios estão organizando ela. Como poderia um Império se incomodar com tais coisas? Até mesmo as recompensas para os 10 melhores são a orientação do discípulo principal do Império Vasto Universo. Mesmo se conseguíssemos alcançar o primeiro lugar neste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, nós ainda não teríamos a chance de conhecer o Império. Muito menos um artefato espiritual incompleto. Mesmo se houvesse apenas um pequeno fragmento sobrando, ainda haveria um grande número de artistas marciais perseguindo como um bando de hienas. Mesmo que esse fragmento não tivesse mais função, sempre existirão pessoas que desejam coletá-lo. Além disso, este colar também tem os indícios das leis esculpido dentro dele. Eles contêm os princípios de um refinador e podem ser usados como referência pelos mestres refinadores do Reino Lorde Absoluto. É extremamente valioso. Enquanto Mu Qianshui falava, Li Ming concordou com a cabeça. Para um império que viveu por dezenas ou mesmo centenas de milhões de anos, seria difícil despertar seu interesse com este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, que ocorria a cada vários milhares de anos. Eles simplesmente tinham visto muitos encontros marciais número 1. Porquanto esse colar pode ser penhorado? Não sei dizer. Mu Qianshui sacudiu a cabeça. Mesmo com impérios, há divisões entre os melhores e os piores. Por exemplo, há o Império Primordial e também o Império Sonho Divino, que está conduzindo este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Ambos são existências excepcionais, mesmo entre os impérios. Eu não entendo o mundo de impérios, mas o que o Império Primordial fez deve ser muito mais valioso que o tesouro de um império comum. Além disso, parece existir um selo neste colar. No entanto, temo que ninguém além de Império Primordial seja capaz de desvendar esse selo. Eu não tenho ideia do que pode estar dentro. Li Ming pensou por um momento e perguntou, poderia esse colar atrair as potências do Reino Lorde Absoluto? Não deveria. Existem alguns artefatos espirituais dos grandes lordes absolutos que podem se comparar facilmente ao artefato espiritual de um império. Além disso, este colar é apenas um artefato espiritual incompleto. O Banco Coletor de Estrelas fez negócios por milhões de anos. Eles não deveriam fazer algo que destruiria sua reputação soada ao cobiçar esse colar, ou até mesmo um poder divino transcendente que pudesse aparecer. Ok, então vamos penhorar isso. Eu me pergunto quanto capital poderemos obter com isso. Li Ming guardou o colar da deusa e voou para fora do anel violeta extremo. Realmente, onde colinas se erguiam e os caminhos e estradas pareciam terminar, existiam flores que floresciam além dos salgueiros escuros. Este era o súbito vislumbre de esperança que ele precisava neste momento. Ele nunca imaginou que o colar que ele obteve do túmulo ancestral da deusa no passado teria um papel tão importante agora.